Fala comigo, pessoal. 4 REITs com altos dividendos agora para março de 2025. E como eu sempre falo, não só para março, mas para o ano inteiro. São REITs que estão pagando bons dividendos em termos de dividend yield em dólar, mas alguns deles também podem aumentar o seu dividend on cost. Falarei um pouco mais sobre o que isso significa. Tá? Então é importante que você pegue papel e caneta e entenda quais são os principais aspectos que a gente vai abordar aqui. E claro, se você conseguir entender quais são os aspectos que eu analiso, o racional por trás de uma escolha para poder colocar ou não um REIT numa carteira, você vai ver que existem similaridades, tá? Cada REIT tem a sua similaridade com o outro REIT quando a gente fala de tipo assim, pô, esse vale a pena pôr na carteira, esse não vale a pena pôr na carteira, tá? É importante que a gente consiga entender essas particularidades para que quando a gente for montar a nossa própria carteira de investimentos, a gente respeite os determinados critérios. Não deixe de fora aquilo que é importante ao fazer uma escolha de ativo dentro da nossa carteira, tá bom? Então é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você é maluco, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nele que você vai se inscrever no canal e automaticamente você vai estar apto a aprender a construir um patrimônio de verdade, em dólar, de respeito, onde você no longo prazo vai conseguir se beneficiar de uma carteira realmente produtiva e, claro, lucrativa ao longo dos anos, tá? Tá gostando do conteúdo? Já deixa o like também, ative as notificações. Não quer deixar o like agora, quer esperar ver se você vai gostar realmente? Deixa o like depois, tá? Então é isso, beleza, vamos lá. Nosso quarto REIT aqui da nossa lista para março, onde a gente acredita que os dividendos serão bem distribuídos, um dividend yield elevado. Vamos lá, nosso primeiro REIT, quer dizer, o nosso quarto REIT da lista é o National Retail. Quem é inscrito aqui no canal já conhece o National Retail, tá? Por isso que eu falo, se você não está inscrito aqui ainda, você é maluco. Vamos lá, tô cegueta, preciso pegar o óculos. National Retail, ele tem uma diversificação bem interessante, porque são mais de 3.500 propriedades de varejo, pessoal. São mais de 385 tenants, que são os inquilinos. E a gente tem ali uma quantidade bem diversificada quando a gente olha para os principais estados americanos. E aí o National Retail está principalmente hoje no Texas, que é uma região que tem se desenvolvido muito. Flórida também se desenvolvido muito. E a gente tem Ohio, Georgia e Illinois. A gente pode ver aqui no mapa que o National Retail está bem distribuído, tá? Em termos de diversificação de portfólio. E aí, você deve me perguntar assim, beleza, o que ele faz? O que o National Retail faz? Basicamente, ele tem propriedades de varejo, onde ele constrói propriedades específicas para determinados tipos de inquilinos. E aí ele tem contratos de longo prazo com esses inquilinos. Tanto é que a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, que mais de 50% dos contratos vão expirar só depois de 2033. Ou seja, estamos falando de contratos bem com bastante tempo, ou seja, traz uma previsibilidade muito legal. O National Retail, para quem não sabe, tem uma modalidade de contrato chamada Triple Net Lease. Isso significa o quê? Que ele é um net lease, que ele recebe um aluguel de forma líquida. Os custos ficam para dentro, né? Os custos para dentro do imóvel ficam para o inquilino e o National Retail ele disponibiliza aquele imóvel de uma forma bem personalizada, e aí quem assume ali o imóvel vai poder pagar ali todos os custos, vai pagar imposto, vai pagar manutenção. Existem outros tipos de modalidade de contrato em outros REITs, como por exemplo o próximo que a gente vai trazer aqui, que ele é responsável pelos custos, pela operação também. E aí, no caso de um REIT Triple Net Lease, a gente tem uma segurança às vezes maior e a gente tem até uma eficiência maior quando a gente faz a comparação ali do FFO em relação às receitas de aluguéis, tá? Então, é um REIT que tende a pagar um dividend yield mais elevado por conta disso. Só para você entender, se a gente fizer um paralelo, imagina que você alugou uma casa pacote, tá? E aí dentro dessa casa você vai pagar o IPTU, você vai pagar o condomínio, se for uma casa dentro de um condomínio,
Ou seja, o dono da casa vai receber esse valor de forma bruta e ele vai pagar os custos para dentro do imóvel. Já aquele cara que ele aluga sem ser pacote, ele vai te falar assim, ó, o aluguel é 2.000, o IPTU é 500 e o condomínio é mais 500. Beleza? Ele tá fazendo algo líquido, ele vai receber líquido, enquanto o resto vai ser pago para o inquilino, tá bom? Então o net lease é mais ou menos isso. Não sei se ficou bem explicado esse último exemplo, ficou meio bosta, mas não importa, acho que vocês entenderam. O net lease é o seguinte, custo para dentro do imóvel, tudo do inquilino. E aí o National Retail é responsável pela parte corporativa, por, enfim, oferecer os imóveis. Basicamente isso. E aí ele tem ali, ó, se a gente pegar aqui, ó, 35 anos consecutivos de distribuição de dividendos crescentes. 35 anos, daqui a pouco ele chega aí numa Dividend King aí, que são 50 anos. E claro que a gente tem que analisar o dividendo por ação, tá, pessoal? Não é só a distribuição bruta de dividendo, é dividendo por ação. Então, ou seja, o acionista que tem conta, não, o acionista que tem o National Retail em carteira, ele vai receber. Ele tem recebido aí cada ano mais dividendos, e isso aqui é muito interessante para quem gosta de dividendos. E aí os principais clientes, a gente tem a Mister Car Wash, Wendy's, a gente tem Taco Bell, a gente tem 7-Eleven, tem grandes empresas ali do varejo que fazem parte ali. Tá falando de estacionamentos, a gente tá falando de lavacar, estamos falando de conveniência, são, enfim, grandes inquilinos grandes. Lá a gente tem uma pegada um pouco diferente lá nos Estados Unidos. O varejo ele tem uma força muito grande, ele traz ali a gente tem também, por exemplo, postos de gasolinas, né? O varejo ele traz uma certa previsibilidade em alguns aspectos, ele pode até ser utilizado ali como, dependendo do ativo, como uma proteção, porque o consumo ele tende a ser mais estável e a inflação americana é menor, como por exemplo se a gente comparar empresas de varejo no Brasil que sofrem muito por conta de inflação. São vários aspectos, tá? Falamos do National Retail. Bora pro nosso terceiro ativo da nossa lista, que é o Avalon Bay. Ah, não falei. Pera lá. O National Retail, ele tá pagando um pouco mais de 5% de dividend yield em dólar, tá? E a tendência é que ele continue pagando isso. Se a gente pegar aqui, ó, os últimos 12 meses foram 5,66% de dividend yield do National Retail em dólar. E aí imagina o dividend on cost disso. Você comprar hoje e ele continuar crescendo de distribuição de dividendos. O dividend on cost é o quanto você recebe de dividendo em relação ao que você investiu. Se a empresa for se valorizando e o dividendo ele for crescendo, o teu dividend on cost ele vai subindo. Hoje 5,6% pode chegar a 8, 9% ao ano de dividendo nos próximos anos dentro dessa perspectiva. Agora vamos para o nosso terceiro REIT da nossa lista, o Avalon Bay. O Avalon Bay é um REIT residencial, tá? Ele tem ali a sua atuação principalmente na costa leste e oeste dos Estados Unidos, e ele está começando a fazer aquisições, aqui ó, volume de aquisições aqui para o meio também, principalmente no Texas e aqui embaixo, na Flórida também tem crescido bastante. O Avalon Bay ele basicamente tem alguns tipos construtivos de propriedades. A gente tem aquelas propriedades um pouco mais luxuosas e aquelas propriedades um pouco mais simples, mas basicamente o inquilino do Avalon Bay é aquele inquilino que tem uma renda média anual superior se a gente fizer a comparação com a média americana, tá? Ou seja, são imóveis um pouco mais rebuscados que o Avalon Bay disponibiliza, e basicamente a gente está falando de apartamentos, tá, pessoal? O Avalon Bay ele é muito focado em apartamentos. E aqui um ponto importante quando a gente analisa um REIT de apartamentos, um REIT residencial, que não é tão costume, a gente tem tão costume aqui no Brasil, é olhar a taxa de ocupação, né? A gente está falando aqui, ó, se a gente pegar os últimos 12 meses aqui de 2024, a gente pode ver que tem uma taxa de ocupação acima de 95%, é uma taxa muito alta, tá? E a gente pode ver que o turnover é baixo quando a gente compara os same store residential, as mesmas propriedades. A gente exclui aqui as propriedades novas porque você não tem parâmetro, né? Então você tem que comparar as propriedades que já são existentes. E assim, é um REIT que dispensa comentários, tá? Muita qualidade, um FFO bem interessante.
Tem qualidade em termos de dívida também, ali, quando a gente olha para o balanço aqui, ó, se a gente olhar o. Deixa eu ver onde está o balanço dele. Ó, a gente pode ver aqui, ó, uma dívida bem tranquila quando a gente compara com o EBITDA, tá? 4,2 duas vezes aqui, eles usam aqui um EBITDA ajustado, tá? Mas é um 4,2 vezes é muito tranquilo para um REIT que pode ter 5, 6 vezes EBITDA aí tranquilamente. Que os REITs são mais alavancados mesmo, pessoal. Eles tomam dívida ali às vezes a 3% ao ano, 2, 3% ao ano, então eles se alavancam. Você consegue construir mais propriedades, consegue fomentar sua operação, tá? O Avalon Bay, ele tem uma pegada muito diferente quando a gente compara com alguns ativos aqui no Brasil. Ó. Outro ponto importante, ó, o credit rating dele é A3, ou seja, ele tem um investment grade que a gente chama. Inclusive num vídeo que eu falo sobre corporate bonds, que a gente precisa analisar também ali qual que é o grau de classificação ali que as agências dão. Isso significa que quando ele é um investment grade, ele pega uma taxa muito mais barata, porque ele é muito mais confiável, tá? Então tá aqui o Avalon Bay. Cara, um baita reach. Se a gente olhar aqui o histórico dele, ó, ele foi construindo e fazendo algumas aquisições e trazendo novos tipos de propriedades. É um grande reach que tem mais de 300 comunidades que eles chamam, são mais de 92 mil apartamentos, tá? É um crescimento anual de dividendos em quase 5% desde 2000. Caramba, é bastante tempo crescendo dividendo a quase 5%. Ou seja, lembra do dividend on cost? O Avalon Bay hoje está pagando um pouco mais de 3% quando a gente fala de dividend yield. Pô, Thiago, é baixo. Mas, cara, como ele está entregando um crescimento anual de quase 5%, então o dividend on cost lá na frente, ele vai ser muito alto. Você consegue entender essa conta? O quanto você paga hoje, o que você vai receber de dividendo lá na frente, cara, vai subindo e o Rich ele também se valoriza. Ó. O Enterprise Value dele, claro, considerando dívida, quase 40 bi de dólar. Não, um Rich que, sim, muito bom mesmo, muito bom em termos de qualidade, de dívida, quantidade de propriedade, diversificação regional. E é claro, assim, ele não é triple net lease, como eu falei do National Retail. Ele tem um aluguel mais um aluguel bruto, porque ele cuida da operação. Então ele paga imposto, ele paga funcionário, porteiro e tal. É o Avalon Bay que cuida. Então, naturalmente, o rental revenue, que são as receitas de aluguéis do Avalon Bay, serão maiores, proporcionalmente falando, de um REIT que é net lease. Tá? Isso significa que vamos ter mais deduções, teremos uma margem FFO um pouco menor. Tá? Então a gente tem que entender os tipos de contrato. Tá? Mas basicamente quando a gente olha um REIT é isso: diversificação geográfica, dívida controlada, e qual tipo de contrato, como é que ele funciona, quanto que ele está gerando de FFO e claro qual o crescimento de dividendo desse REIT. Beleza, National Retail, quarto REIT, terceiro REIT Avalon Bay. Vamos para o nosso segundo REIT aqui da nossa lista, que é o nada mais, nada menos que o Extra Space Storage. É um REIT totalmente diferente do que a gente está acostumado, tá? Totalmente diferente. Cadê aqui o mapa dele? Aqui, ó. A gente tá falando de um REIT, pessoal. Vou até colocar a câmera em mim aqui. Um REIT totalmente diferente do que você pode estar acostumado aqui no Brasil, tá? É um REIT que possui propriedades de armazenamento. O que isso significa? Que ele vai armazenar coisas e também documentos. Cara, documento. Imagina que você tem documentos importantes que você quer armazenar em algum lugar. Ele faz isso. O Extra Space Storage. Ele faz isso. São mais de 3.800 lojas, tá? 3.800 lojas em 42 estados americanos. São 296 milhões de pés quadrados que trazem aluguéis, tá? A gente pode ver que é bem diversificado aqui. A gente pode pegar costa leste, costa oeste, meio dos Estados Unidos, Texas, parte mais pro sul ali do ali da Flórida. Cara, assim, se a gente pegar a costa leste aqui, eles têm bastante pro lado leste dos Estados Unidos tem bastante coisa. Assim, é um reach
muito diversificado, tá? Muito diversificado. Cara, é um REIT diferente, tá? Tanto é que se a gente faz uma comparação de crescimento do FFO por ação dele, ó, se a gente comparar com o Cube, com o PSA, Public Storage, que é um outro REIT outros REITs de armazenamento, ele cresceu aí de forma muito mais acentuada. E aí ele faz várias comparações aqui, ó. Ele cresceu em linha com REITs de data center, pra você entender como ele está crescendo. E aí ele faz, claro, os REITs eles costumam se vender muito bem, né? Eles precisam fazer essa venda. Eu não sei, as ações americanas, as grandes corporações, elas fazem umas apresentações bem avacalhadas. Mas os REITs eles se vendem muito bem, né? Eles colocam ali todas as características principais. Ó, a taxa de ocupação dele aqui, ó, do S-Space, a gente está falando de uma taxa de ocupação acima dos 92%. E aí você pega 2023 foi em 92,5% aqui, ó, na média. 2024, 93, eles conseguiram crescer a taxa de ocupação, que já era alta. Assim, é um REIT muito tranquilo, assim, realmente em termos de, de dívida, muito controlada, dívida espaçada. Muito bom o REIT. E cara, assim, o americano ele tem uma tendência a ser mais acumulador, né? E aí ele, imagina que você tem muita coisa, não cabe na sua casa, você vai lá e aluga um espaço no Airspace, deixa suas coisas. É um reach muito útil nesse sentido para quem tem muita coisa. Por exemplo, se você mora num apartamento pequeno e você gostaria de ter é, mais espaço e você não tem, pô, você tem um sofá e aí você quer trocar, aí pô, você quer guardar o teu sofá. Exemplo merda que eu dei, mas beleza. Você consegue deixar tudo lá dentro do S-Space. Cara, um reach muito legal, muito legal. Eu não tô falando muito aqui sobre a apresentação, porque tem um monte de coisa aqui que nem precisa, vocês nem precisam ficar se preocupando não. Mas assim, ó, reach com dívida bem equilibrada, diversificação geográfica, dívida espaçada, uma relação dívida líquida EBITDA bem tranquila, a gente faz essa comparação também. Então, bacana, é legal para vocês darem uma estudada aí. É o nosso segundo REIT da nossa lista. E atualmente ele tem pago aí mais ou menos 4,2%, tá, pessoal? De dividend yield. E aí lembra do dividend ao cost, né? Lembra que ele está crescendo o seu valor de mercado, ele está crescendo a distribuição de dividendo, então é natural que o teu dividend on cost ele seja muito mais alto que isso no futuro. Gostaram do Astro Space? É um reach diferente mesmo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês curtiram. Agora vamos para o nosso primeiro reach da nossa lista de principais REITs para março aqui, que vão pagar dividendos bem altos. Esse aqui, cara, esse REIT aqui, ó, nosso primeiro REIT da nossa lista, ele tá pagando atualmente mais ou menos 5,45% em dividend yield, tá? Em dólar. E claro que ele tem ali uma pegada um pouco diferente. É um REIT de escritórios, mas uns escritórios voltados para life science, para parte científica, laboratórios. É um REIT diferente. E aí ele pega ali empresas multinacionais farmacêuticas, empresas biomédicas, tem institutos governamentais também, tem parte de life science, como eu falei, serviços, biotecnologia, tem, enfim, diversos tipos de clientes, muito muito diversificado, tá? A gente está falando ali de propriedades em vários lugares dos Estados Unidos, costa leste, oeste também, um pouco mais para o centro. E aí, assim, ó, se a gente olha esse gráfico aqui, a gente está vendo que a diversificação de receitas também não tem nada muito concentrado. Isso aqui é um ponto positivo. A gente pode ver aqui, ó, um crescimento interessante do NOI. Se a gente pegar desde 2014 do Alexandria, aí, quase 300% de crescimento no NOI, que é o Net Operating Income. Sim, a grosso modo, é quando a gente pega o lucro bruto ali do REIT, tirando as despesas operacionais, tá? É um REIT bem legal, assim, ó. Ele estava em 4% do seu dividend yield, mas como as ações elas caíram um pouco recentemente, já passando dos 5%. Ó, tanto é que a média do yield deles, por ação, chegou a 6% nos últimos 5 anos.
Muito bom. Gera um caixa livre bem interessante. Cara, um REIT bem bacana para vocês darem uma olhada, darem uma estudada. É um REIT com laboratórios, eles têm uma. Eu fiz um relatório sobre esse REIT lá no Simpla Club, onde eu explico mais ou menos. Existem algumas localidades ali, principalmente perto das universidades, onde você tem polos científicos, e o Alexandria tem operação ali nesses lugares, e ele consegue trazer pra gente ali assim, um diferencial competitivo muito grande. É difícil você pegar um REIT que vai conseguir copiar ele e ter o tipo de propriedade que ele tem. Tá? É um REIT muito bacana, tá? Se você já conhecia o Alexandria, ou se você já conhecia os REITs que eu trouxe aqui, provavelmente quem me conhece aqui no canal já está me seguindo há um tempo, já deve ter visto falar dele, porque eu já falei em alguns outros vídeos. O que é ativo bom a gente traz de novo. Claro, pessoal, se você está começando a investir agora, talvez seja interessante vocês focarem em um ETF, trazer mais diversificação de cara. Mas na hora de fazer um stock picking ali, um REIT picking também, pode dar uma estudada nesses ativos aí. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra. É para vocês estudarem, entenderem os ativos e entenderem o racional por trás disso. Avaliem sempre a dívida, crescimento, dividendo, diversificação geográfica, como que o REIT gera receita, tá? A parte contratual também. É isso, pessoal. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve. Gostou? Agora você já pode deixar o like, né? Que você já deve ter gostado. Ficou até aqui, você gostou provavelmente. Clica aqui embaixo, deixa o like e ative as notificações para ficar por dentro dos 3 vídeos semanais. Tô pensando em fazer um quarto vídeo aí, vamos ver. Se vocês quiserem, eu começo a fazer. Para vocês aprenderem de fato a investir o dinheiro de vocês, principalmente em dólar. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela. É nóis!